Olá, família, canal Lightworkers, trabalhadores da luz, boa noite a todos. Tendo por base tantas experiências relatadas ao redor do mundo, fica bem clara a intervenção alienígena em relação a implantes no corpo sutil. E eles estão entre nós. Esse tipo de experiência não pode ser visto como um caso isolado, mas uma minoria não relata com medo do descrédito, mas a quantidade de pessoas que vivem essas experiências e esses contatos em vários graus é muito maior do que se pensa. Alguns imaginam da seguinte forma: que besteira, isso não existe. Até que, infelizmente, ela passa por uma situação e passa a acreditar, deixa de ser cético. Esses encontros, como falamos anteriormente, são medidos em graus: contato imediato do 1º grau, 2º grau, 3º grau, 4º grau, 5º grau. Muitas vezes são comprovados por médicos corajosos que enfrentam a ciência, afirmando que alguns sintomas físicos são resultado de implantes deixados por uma intervenção não terrena no corpo biológico de alguém e colocado contra a vontade dessa pessoa. Mas a verdade é que ninguém é estimulado a contar o que vivenciou porque tem medo ou então ficou traumatizado. Acha que ninguém vai acreditar porque a humanidade sequer acredita que tais seres existam. Um filme que nós podemos recomendar, que foi baseado em um caso, é o do Travis Walton. A abdução do Travis foi transformada em filme e você pode encontrar o relato da abdução fazendo uma simples pesquisa no Google. Também uma abdução que ficou muito famosa foi do casal Barney e Betty Hill. No final das contas, fica a pessoa com ela mesma, sem ter com quem contar. Um grande erro é alguém pensar: isso nunca vai acontecer comigo. Ah, mas o canal está colocando medo nas pessoas, então é regressivo, é negativo. Não, não é isso. É que durante a nossa vivência aqui, quando você entra no processo de despertar, automaticamente você vira um alvo, porque você passa a ser da verdadeira luz. Você passa de adormecido para desperto, de uma pessoa que tinha apenas pensamentos e uma consciência tridimensional a uma pessoa que está em expansão da consciência. Então, depois que iniciamos os nossos processos, nós passamos por encontros de níveis diferentes, tanto com seres regressivos como com benevolentes, seja por desdobramento, sonho lúcido, visão consciente. Quando falamos de implantes, principalmente, muitos se confundem. Ah, eu estou com dores, o meu trabalho vai mal, meu casamento está acabando, meu filho é muito agitado. Será que isso é produto de controle por parte de um implante? Implantes energéticos não são chips, aqueles inseridos na pele e podem ser detectados por um simples raio-x. Hoje em dia, muitas pessoas chipam seus animais de estimação, porque caso eles se percam, o serviço prestado os localiza rapidamente. Para isso serve um chip. É um chip de controle de localização. Assim fazem com os que levam e depois trazem de volta. E muitas vezes essas pessoas não têm lembranças. O que acontece é que eles sabem tudo a nosso respeito, mais do que nós mesmos. Sabem quem realmente somos. Sabem que a humanidade está adormecida. E sabem que as pessoas estão vivenciando um processo de despertar mais acelerado por causa da agenda que está acelerada. Mas eles ainda se acham no direito de fazer uso das suas experiências genéticas ou tecnológicas em nós, criando híbridos. Querem nos mudar ou forçar a humanidade a aceitar o transhumanismo, porque tais implantes influenciam o corpo e a essência, podendo uma pessoa ter mais de um
com funções diferentes, sendo energéticos, e eles são removidos em procedimentos específicos para isso. Muitos são inseridos no astral para reduzir a frequência vibracional na qual a pessoa está, deixando-a controlável na baixa frequência que eles precisam. Eles podem interferir nas energias produzidas e obstruir alguns chakras, que vão atuar diminuindo, consequentemente, a nossa frequência, a nossa conexão com o todo e o direcionamento com o eu superior. Também vão evitar a ativação da sua elevação vibracional. Aí muitos afirmam que são trabalhadores da luz erradamente, porque da luz, um ser regressivo pode se disfarçar em um ser de luz, mas não pode emitir a verdadeira luz. Aí a pessoa recorre a regressões por hipnose para descobrir se foi ou se não foi abduzida, mas emitimos um alerta laranja aí. A pessoa precisa estar atenta ao profissional que vai fazer essa regressão. A energia que esse profissional emite, porque se for alguém fora da verdadeira luz, vai inserir falsas memórias nessa pessoa, vai induzir a pessoa a acreditar em coisas que não são reais. Mulheres em fase de reprodução são foco de reptoides, na sua grande maioria, no campo energético. Muitos e-mails nós temos recebido de mulheres que sofrem nesse ponto e não podem conversar a respeito disso com ninguém, nem com os seus maridos. O propósito é sempre usufruir da nossa energia, alimentarem-se da nossa energia, mas entendendo perfeitamente já o nosso DNA. Por isso 10 fitas foram desativadas. Eles não precisam de milhares e milhares de anos para decodificar um DNA. Isso seria simplório. Quando nós saímos do corpo físico, podemos sonhar normalmente. Sonhar é normal. Quando nós sonhamos, não significa que seja uma mensagem de um ser benevolente ou um ataque regressivo. É algo inerente ao cérebro. É algo que é produzido através de um dia agitado, ou as pessoas costumam ter pesadelos ou sonhos, mas quando nós saímos do corpo físico, podemos sim estar em um desdobramento que nos reestrutura, que nos conscientiza de algo, nos traz uma vivência, nos traz uma experiência. Muitos aqui já estão aprendendo a reagir. No astral, nós vemos isso através dos depoimentos que nos enviam e que nós temos narrado. Já outros precisam sim passar pelo procedimento mais de uma vez, porque eles sabem que a essência vai se lembrar no tempo certo. Essas pessoas são fractais da fonte, da energia universal, e elas sentem que precisam estar libertas para continuar nos seus processos, avançando em suas frequências vibracionais, não permanecendo na frequência baixa de uma terceira dimensão. Aqueles que nos hibridizaram, e não foram só os Anuna, que se autodenominaram deuses, e deuses não eram e nem são, querem que pensemos que são imortais, mas não são. Muitos seres regressivos ficam ao nosso derredor, aguardando uma brecha, uma oportunidade, onde eles possam atuar sobre nós. Vivem apenas para parasitar. A intenção deles é apenas essa. A partir do momento que descobrimos a verdade, nos tornamos resistentes, nos tornamos essências, conscientes de quem realmente somos, o que estamos fazendo aqui. E quando os implantes são reconhecidos na varredura e são retirados, sendo eliminados, não podem ficar brechas para outros serem inseridos. Nós vamos fazer um conteúdo especial para todos vocês, falando sobre tudo a respeito de implantes energéticos. O que são,
seus tipos, como são inseridos, como são removidos, como os arturianos agem, como as pessoas podem ter implantes reinseridos, como é que as pessoas alimentam os seres regressivos, mesmo sabendo que possuem implantes energéticos e achando que estão vivendo dentro de um processo de despertar, quando não estão dentro da verdadeira luz e às vezes estão seguindo dentro da espiritualidade falsos mestres, que nem mestres são. A frequência nunca pode ficar baixa igual a do planeta. Nós somos humanos? Não, estamos humanos. Então é algo sério. Nós não estamos fazendo um passeio no parque. E quem participa do procedimento de retirada de implantes não é um procedimento de brincadeira. Não é porque a pessoa quer ver um ser assim ou assado, manda seu nome. Talvez você não veja nada, talvez você nem sinta nada, porque a experiência de cada um é diferente, porque cada um está numa vibração energética diferente, passando por situações energéticas também diferentes. Não podemos continuar do mesmo jeito, porque transição é mudança, é metamorfose, é transformação. E conforme a Terra avança nesse processo acelerado de transição, nós também acompanhamos o planeta com a nossa transição, nos preparando para uma futura ascensão. E como nós sempre falamos, de uma forma consciente, faz parte dos processos da nossa vida agora entender como eles podem se aproximar de nós e como nós podemos impedir que eles se aproximem e que possam inserir coisas em nós que não demos permissão. Então, ter conhecimento é ter capacidade, é ter condição de resistir energeticamente ou até mesmo verbalmente, mostrando do que realmente somos capazes, como seres luminosos, vivendo temporariamente em um corpo biológico com o conhecimento pleno, total, de que somos fractais da fonte criadora e estamos conectados com o nosso eu superior, que não manda em nós. Ele nos dá direcionamento, é a nossa essência. É aquele viajar para dentro de si, é a viagem do autoconhecimento, que muita gente tem medo de fazer porque guarda muitas coisas em áreas emocionais, em quartinhos mentais, trancam e jogam a chave fora. O processo de despertar, além de desconstruir muitas coisas, nos ensina a lidar com os regressivos de uma forma defensiva e nos ensina que nós temos capacidade de resistir, de reagir e de mostrar a eles que nós já descobrimos quem somos, o que estamos fazendo aqui e que eles não têm permissão de tocar nem no nosso corpo biológico, nem no corpo etérico, sutil, plasmático, energético, e que se por acaso acontecer, nós vamos saber lidar com isso porque nós temos ajuda. Nós vamos ler um relato de uma querida nossa e ela fala assim: eu tive um desdobramento, fui direcionada para dentro de uma base subterrânea, não sei se intencionalmente, mas me vi em um local que parecia um bunker. Tinham portas de aço, muitas escadas. Sabia que estava num local muito abaixo da terra porque quando entrei, olhei para cima e tinha uma espécie de funil muito distante desse local onde me vi. Comecei a subir, andar por andar e senti que tinha alguém sempre me observando. E neste momento, uma das portas se abriu e não tive medo, pois sabia o que sairia dali. Vamos fazer uma ressalva aqui, para que vocês entendam
o depoimento, o relato. A pessoa viveu um desdobramento, foi levada para dentro de uma base subterrânea, ela viu portas e escadas e ela começou a subir as escadas. Ela olhou para cima e viu como escadas em espiral. E conforme ela foi subindo, ela sentiu que tinha alguém observando o que ela estava fazendo. Então, continuando, ela viu um ser alto e forte com roupa parecida de exército e um outro homem, velho, barbudo, usando um chapéu e roupas bem surradas. E esse ser olhou para ela e disse para aquele homem: "Tire ela daqui e não a deixe fugir", em um tom bem autoritário. E aquele senhor velhinho respondeu: "Está bom, está bem, mestre." O maior se foi e nessa distração ela conseguiu correr e entrar num corredor estranho. Ela viu uma porta igual à porta de UTI que se abre para os dois lados e ela diz: "Sei que estava ali para tirar uma pessoa. Quando entro nesta porta, vejo muitas divisões de plástico. Então puxei aqueles plásticos sabendo que não era nada agradável, pois senti um cheiro muito desagradável. Eu vi macas de metal sujas e vou até a próxima maca, a mais próxima de mim, e pelo plástico eu vi 2 Greys. Saí devagar, sem medo algum. Quem eu buscava não estava ali. Voltei e comecei a descer os andares. Ouvi gritos, mas não sabia que tinha que sair dali rápido. Cheguei num corredor largo, o mesmo por onde entrei, e nesse momento, novamente, o velhinho veio me pegar desesperado, dizendo que se ele não fizesse aquilo, ele seria castigado. Então ele me segurou, olhei nos olhos dele e vi que ele estava como que hipnotizado. Então eu comecei a volitar. Uma ressalva aqui do canal: volitar significa levitar, voar. E ela começou a subir. Quando ela se viu saindo de um local antigo, velho, e esse senhor, de um lado, desesperado, dizendo que ele seria castigado. Ela voltou até o seu corpo, saiu daquele estado de desdobramento e anotou tudo que ela viu. E ela crê que não voltou mais ali naquele lugar. E ela faz uma observação. Aquele humanoide grande, forte, tinha um odor característico horrível, os olhos eram de reptoides, assim como aquele homem, já expressando uma idade avançada, também tinha um odor forte, um odor diferente, como de mofo. Ela sentiu compaixão por ele. Mas quando ela voltou do desdobramento, ela disse: "Eu consegui sair." E ela também faz uma observação que quando foi para as salas divididas com plásticos, ela ouviu martelos, furadeiras, e ela diz: "Eu já estive em muitos lugares, mas este me impressionou muito porque eu sempre fico invisível aos olhos deles, mas desta vez eles me viram." Querida, esse seu relato é muito forte. Você participou de um resgate energético. E, como nós falamos aqui no canal, quando alguém vai para o lado astral, nunca está só. Você pode ter se visto só, mas alguém estava ali, protegendo você. O que realmente acontece, e quem faz esse tipo de resgate sabe muito bem disso, não é nada irreal. É mais real do que podemos imaginar. Você acabou não encontrando quem procurava, mas registrou essa experiência marcante onde percebeu que existem sim as bases subterrâneas que nós temos falado a respeito. Você viu em desdobramento e você viu um humano. Você foi levada em essência a ver isso. Pelo que você contou na nossa conversa anterior, você sempre é levada e acompanhada por seres que te protegem. Mas dessa vez eles fizeram você pensar que você estava sozinha.
mas você não estava. Você não teve problemas para retornar. Foi uma vivência que confirmou a sua missão de resgatar essências que estão presas ainda dentro desses lugares. Não estão mais no plano físico, estão no plano energético, etérico, mas elas ficam presas. Provavelmente elas ficaram presas em vida e continuam presas depois, porque servem de fontes de energia. E os que são enviados em desdobramento nesse trabalho são semelhantes aos que em desdobramento ajudam a fortalecer a grade energética do planeta. São missões diferentes, mas reais para quem participa delas. São lúcidas. E somos imensamente gratos por você permitir compartilhar essa experiência com todos aqui. Sabemos que você vivenciou outras mais. Desejamos que você fique bem, paz em seus dias e sucesso nas próximas missões, que temos certeza que você vai ser chamada para outros locais e que você permaneça sempre imersa na verdadeira luz. Muito linda a sua missão. Então nós vemos que o plano energético vai muito além do que a nossa mente tridimensional possa entender, possa conseguir absorver. Nós só conseguimos ouvir esse relato e absorver a experiência dessa nossa querida por causa da expansão da nossa consciência. E nós não conseguiríamos acreditar em uma palavra dessa se nós estivéssemos ainda adormecidos. Então, mesmo dentro do processo de despertar e na expansão da consciência, eles não perdem tempo em aproveitar qualquer brecha para colocar implantes em nós, pensamentos repetitivos, sentimentos que sabemos que não são nossos, nos irritamos com pequenas coisas, com bobagens, e às vezes pensamos que isso é do nosso temperamento. Por isso que nós precisamos ter discernimento para saber se uma dor é um ataque energético, se é uma dor crônica por causa de um implante, ou se é apenas uma dor porque você dormiu mal. Nós temos discernimento para saber se você tem um implante na sua coluna, ou na sua cervical, ou em alguma parte do seu corpo. E quando você dá o seu nome para o procedimento de retirada de implantes, você está permitindo, você está usando o seu livre-arbítrio, confiando nos seres benevolentes que vão atuar no seu corpo, não no físico. Você pode até ter uma reação física, porque os implantes são energéticos, mas atrapalham o corpo físico, muitas vezes. Mas quando você vai para essa retirada, nós vamos falar sobre isso em um vídeo muito especial. Nós vamos falar tudo sobre o assunto, de A a Z, e é feita uma varredura no seu corpo energético, no seu corpo sutil, no seu corpo etérico, no seu corpo plasmático. Você é praticamente escaneado. Então, eles sabem onde mexer, eles sabem como retirar, eles sabem como fazer sem causar danos ao seu corpo biológico, sem que as coisas piorem. Então, aguardem, porque nós vamos publicar esse conteúdo em breve e vocês terão todas as suas dúvidas sanadas depois deste vídeo, em relação ao procedimento de retirada de implantes feito pelos arturianos na nave Antarne. Continue conosco se desejar. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria, muito discernimento vindo do todo e principalmente que você permaneça na verdadeira luz.